Nesse vídeo eu vou citar alguns pontos que eu já vi pessoalmente e explicar por que não são motivos válidos para deixar de ser testemunha de Jeová. Motivo 1. Culpar a organização pelos erros de indivíduos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nós lemos: além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles, as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Nós podemos ver um exemplo disso na Bíblia, no caso de Aitofel e Davi. A Bíblia diz: o conselho que Aitofel dava era considerado como a palavra do verdadeiro Deus. Aitofel era o conselheiro pessoal do rei Davi. O seu cargo poderia ser equiparado a um cargo de uma pessoa, por exemplo, do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Porém, mais tarde, esse companheiro, antes íntimo, tornou-se traidor e juntou-se a Absalão, filho de Davi, num golpe contra o rei Davi. Nessa empreitada, Absalão abusou sexualmente das esposas de Davi e armou um exército rebelde para matá-lo. Tudo isso teve o apoio de Aitofel, conselheiro do rei escolhido por Deus. Então veja que todas essas coisas terríveis aconteceram dentro do povo escolhido de Deus. Será que Davi pensou algo mais ou menos assim? Como poderia Deus aprovar esse povo? Que Deus é esse que permite isso? Esse certamente não é o povo de Deus. Eu vou me dissociar de Israel e me juntar a outro povo com outra religião. Será que Davi pensou isso? Não. Davi sabia que o erro estava nos indivíduos, não na relação daquele povo com Deus. Ou seja, Israel não deixava de ser o povo de Deus por causa disso. Vejamos também outro exemplo, o caso de Eli, o sumo sacerdote. A Bíblia diz: Eli era muito idoso e tinha ouvido falar de tudo o que seus filhos estavam fazendo a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que prestavam serviço à entrada da tenda de reunião. Então a Bíblia nos conta que os filhos de Eli faziam sexo com várias mulheres, o que possivelmente incluía até mesmo mulheres jovens, talvez algumas menores de idade, menores de 18 anos, o que constituiria para nós hoje como um caso de pedofilia. Aquilo ali era repugnante já naquela época, mas aconteceu no povo de Deus e está registrado na Bíblia. Será que as pessoas que sabiam das ações dos filhos de Eli abandonaram a adoração de Jeová e se dissociaram da nação de Israel por causa disso? De forma alguma. As pessoas sabiam que o erro estava nas ações dos filhos de Eli e também nas ações de Eli, que ele foi tolerante com o pecado de seus filhos. Mas o problema não estava na relação de Israel com Jeová. Jeová ainda era o Deus de Israel. Israel ainda era o povo escolhido de Deus. Então esses relatos nos ensinam algo muito claro. Mesmo no povo de Deus, até mesmo indivíduos com grandes privilégios de serviço, talvez um ancião ou um superintendente viajante, tais pessoas podem vir a cometer ações repugnantes. E nem por isso devemos concluir que as Testemunhas de Jeová não são o povo de Deus. Isso acontece em todo tipo de religião. Se você quiser pertencer a uma religião onde nenhuma pessoa cometa pedofilia, onde nenhuma pessoa cometa imoralidade sexual, onde nenhuma pessoa minta, onde nenhuma pessoa fale o que não deva, nem ateu você vai poder ser. Você não vai poder ser nada, porque toda a organização contém pessoas imprestáveis. Existem pessoas que cometem ações repugnantes em todas as religiões, inclusive na religião verdadeira. E aqui eu acho que esse é um ponto que todos nós temos em comum. Qualquer pessoa de qualquer religião, por mais que discorde das Testemunhas de Jeová teologicamente em assuntos específicos, vai concordar com isso que eu estou falando. Em todo lugar, em toda organização, existem pessoas imprestáveis. E existem pessoas boas também. Você não pode deixar de pertencer a uma igreja. Aqui eu não estou falando só das Testemunhas de Jeová. O que eu estou falando aqui serve para todo tipo de religião. Você não pode deixar de pertencer a uma religião porque existem pessoas imprestáveis naquela religião. Pessoas desse tipo existirão em todas as religiões. Se esse for o ponto pelo qual você se guia para escolher uma religião, você não vai escolher religião nenhuma. Então coloque uma coisa na sua cabeça. A ação não invalida a crença. O que significa isso? Por exemplo, eu acredito que Jesus é Filho de Deus e que Ele é o Salvador que morreu em nosso benefício e que por meio da fé nele nós também seremos salvos. Agora digamos que eu cometo um crime horrível, um assassinato, por exemplo. Será que o meu crime prova que a minha fé é falsa? Não. Por quê? Porque aquilo que eu faço de errado não invalida aquilo que eu acredito. A minha ação
não invalida a minha crença. Se eu fizer algo de errado, o que isso prova? Prova que eu não vivo aquilo que eu acredito, mas não prova que aquilo que eu acredito é falso. A minha ação não invalida a minha crença. Então, na organização de Jeová, existem pessoas que não vivem o que acreditam, assim como em todo outro lugar existe esse tipo de gente. Porém, eu não vou dispensar Jesus por causa de Judas. A crença do grupo não é invalidada pelas ações de indivíduos. O que determina a religião verdadeira é a crença do grupo e a relação desse grupo com Deus, não ações pecaminosas de indivíduos específicos. Eu vou contar uma experiência pessoal. Certa vez eu trabalhava em um local e eu estava numa sala com uma colega de trabalho e a gente começou a conversar. Eu falei que eu era testemunha de Jeová e ela disse algo mais ou menos assim: que coisa louca essa religião que tu pertence. Sério mesmo, ela disse isso na lata. E eu, opa. Aí ela começou a contar a história de parentes dela que são testemunhas de Jeová, ou eram testemunhas de Jeová, e que um dos parentes dela era uma pessoa extremamente imoral. Extremamente imoral. Eu não vou citar aqui e nem dar detalhes do que ele fazia, mas eram coisas assim repugnantes. E começou a falar, onde já se viu uma pessoa fazer isso, isso e isso, diz que é dessa religião, mas faz isso, isso e isso, e começou a falar mal das testemunhas de Jeová por causa das ações daquele indivíduo. E aí eu raciocinei com a pessoa, basicamente o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, mas ela não mudou a opinião dela sobre as testemunhas de Jeová. Continuou com o seu pensamento pessimista e odioso em relação às testemunhas de Jeová, embora eu tenha feito uma boa defesa da minha organização. O tempo passou e certo dia eu estava conversando com a irmã dessa colega de trabalho. E por coincidência, enquanto eu conversava com a irmã dela, chegou uma pessoa até nós dois e me perguntou: você aí, você é testemunha de Jeová, não é? E eu disse sim. E aí ela disse: eu conheço o fulano de tal que é da tua religião. E eu, tá, então tá. E aí ela saiu. Logo que ela saiu, a irmã da minha colega me disse surpresa: tu é testemunha de Jeová? Pois é, eu tenho parentes que são testemunhas de Jeová. E aí eu entendi que ela ia fazer referência aos parentes que a irmã dela tinha feito para mim naquela ocasião. E aí eu já estiquei a mão e disse: já sei da história dos teus parentes, eu sei que o teu parente tal lá é imprestável, que ele faz isso que eu sei dessa história. Para minha surpresa, ela disse assim: mas o que essa pessoa faz é contra o que a religião dela ensina. O que ela faz não tem nada a ver com o que a religião dela ensina. Essa pessoa é o problema, disse ela para mim, não a religião. Eu sei muito bem que a tua religião ensina coisas boas, ensina a moral correta, ensina o bem, e essa pessoa específica, ela não vive aquilo que a religião dela ensina. Eu sei disso. Rapaz, como a gente diz no sul, me caiu os butiá do bolso. Eu fiquei chocado, mas naquele momento eu entendi. Para quem não quer servir a Deus, para quem quer achar defeito nos outros, qualquer desculpa serve. Mas para quem tem a mentalidade correta, exemplos ruins não vão ser determinantes. Então, quando uma pessoa diz assim: eu era testemunha de Jeová, deixei de ser testemunha de Jeová por causa disso, por causa que o ancião tal fez isso, isso e isso, essa pessoa está colocando a sua falta de fé na conta das ações de indivíduos que não são ela. Quando você tiver que prestar contas a Deus, você não vai poder dizer para Deus: olha, Deus, eu não te servi por causa do fulano que não prestava. Deus vai te dizer: e o queco? O que o outro faz ou deixa de fazer é problema dele. Eu quero saber o que você fez. Então são as nossas ações que determinam a nossa moral perante Deus. E se as nossas ações não são corretas, se são até mesmo repugnantes, isso não invalida a crença do grupo. E eu acho que essa experiência ilustra de forma bem interessante isso. A mesma ação pode ser vista e interpretada de formas diferentes por pessoas diferentes. Tudo vai do coração da pessoa.